Boa noite a todas e todos. Vamos dar início à banca de defesa da monografia do candidato a bacharel em economia, Henrique Salviano Fernandes, cujo título é Uma análise do multiplicador fiscal brasileiro sobre a ótica do desemprego disfarçado. Para compor a banca examinadora, temos o professor Manuel Pires, da Universidade de Brasília, Departamento de Economia da Universidade de Brasília, a quem eu já antecipadamente agradeço a ter aceito o convite, né, de participar aqui da banca de avaliação. Bom, e eu, que sou orientador, professor José Luiz Oreiro. Né? Bom, Henrique, você vai ter entre 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação. Eu peço que você não passe desse período. Ao final desse período, o professor Manuel Pires vai fazer as suas arguições. Ao final das suas arguições, você deve responder, né? E aí eu vou fazer as minhas considerações, e aí nós vamos pedir para você sair da reunião, tá? Que inclusive vai interromper a gravação, porque a reunião é secreta, tá? E aí nós chamamos de novo, e aí voltamos novamente a gravar, para que então fique em ata, né, a tua nota, né, se você passou, se não passou, enfim. Tá bom? Então, Henrique, the floor is yours. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá na apresentação. Bom, pessoal, começando aqui minha apresentação, então, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, do meu orientador, do Oreiro, do Manuel aí na banca também. Então, já dando início aqui, como foi mencionado, o título da monografia é uma análise do multiplicador fiscal brasileiro sobre a ótica do desemprego disfarçado. E, primeiramente, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a minha motivação para trazer esse tema na minha monografia. Então, eu já sabia que eu queria mexer com alguma coisa relacionada à macroeconomia. Fui fazer algumas pesquisas de tema, tive um certo interesse no quesito do indicador de multiplicador fiscal, uma métrica para a formulação de políticas, né? Fui desenvolvendo esse interesse, depois entrei numa matéria do próprio Manuel de análise de séries de tempo, e aí você acaba vendo um pouquinho também de multiplicador fiscal, me interessei mais ainda. Trouxe esse tema pro meu orientador, o Oreiro, ele topou de entrar nessa comigo, de realizar um cálculo do multiplicador no brasileiro, mas ele também introduziu aí um conceito que até então eu desconhecia, que é o desemprego disfarçado. Então, o que exatamente seria o desemprego disfarçado? O desemprego disfarçado é uma ideia que surge com a John Robinson, em 1936, e a ideia que ela traz, numa economia que não tem um amparo ao desempregado, uma pessoa que perde o emprego dela devido a um declínio na demanda agregada, essa pessoa vai ter que encontrar, de alguma forma, algum trabalho para ser realizado. Esse trabalho que ela encontrar, ela dá aqui alguns exemplos de tipos de trabalho, como cavar batatas, cortar arbustos, enfim, são trabalhos pouco produtivos, mas que ainda estão empregando a pessoa. Mas a ideia é que, apesar de empregada, a pessoa não está ali realmente tendo um trabalho produtivo, a produtividade marginal desse trabalho é muito baixa. E o que a gente acaba encontrando aqui é uma economia dual. Então, você tem um setor moderno, realmente com emprego produtivo, e um setor tradicional, entre aspas, que representaria aí um setor de produtividade a princípio baixa. Você pode dizer que existe uma produtividade potencial igual nesses setores, mas a carência de demanda acaba disfarçando o verdadeiro nível de desemprego, que ela permite que ocorra esses casos de desemprego disfarçado. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é calcular a taxa de desemprego disfarçado no Brasil. Essa ideia do desemprego disfarçado vai evoluindo com o tempo, que eu vou trazer aqui também, assim como também avaliar o impacto de choques nas despesas públicas na demanda agregada, então olhando para o PIB, pelo multiplicador fiscal, e também nessas taxas de desemprego, tanto aberto quanto disfarçado. Então, primeiramente, trazendo uma revisão de literatura sobre desemprego disfarçado, como eu mencionei, uma ideia que surge com a Robinson, e depois vai
progredindo ao longo do tempo, vai sendo adicionado pontos nessa teoria do desemprego disfarçado. Uma contribuição muito importante foi a do Rosenstein-Rodan, que ele traz uma visão mais para o setor agrícola. Ele afirma que muitas economias em desenvolvimento possuem um excedente de mão de obra no setor agrícola e que esse excedente de mão de obra tem uma produtividade marginal nula ou extremamente baixa, que seria exatamente o ponto que eu trouxe de que realmente é uma produtividade mínima nesses trabalhos, apesar do trabalhador, do, da população estar empregada. E uma coisa que a gente percebe também é que existem algumas versões divergentes na hipótese de desemprego disfarçado. O Ellis ele traz três versões: a keynesiana, que é o que eu comentei com a Robinson, e está relacionada a uma queda na demanda agregada; a visão estruturalista, que é algo que o Rosenstein-Rodan introduz nessa visão de que você tem que passar os trabalhadores de um setor tradicional da economia e inserir eles num setor mais produtivo, num setor moderno. Então, de fato, uma visão estruturalista e uma visão malthusiana, que não vai ser muito o foco aqui, mas uma visão muito voltada à ideia de que existe um excedente populacional que não pode ser atendido por uma falta de capital. Então, continuando, a gente tem alguns estudos empíricos para cálculo desse desemprego disfarçado. Um muito importante, que eu vou mencionar depois posteriormente, é o do Whitwell e do Milgate, que eles fazem um cálculo de desemprego disfarçado para países integrantes do G7. Eles percebem que, em geral, existem sim casos de desemprego disfarçado nesses países, mas, em geral, é uma literatura, pelo menos para o caso brasileiro, muito limitada. São pouquíssimos os estudos que existem vendo se realmente existe o desemprego disfarçado no Brasil. Um estudo que foi feito até recentemente é o do Liboreiro. Ele usa um modelo DSGE para chegar a uma métrica de desemprego disfarçado. Mas um ponto importante desse trabalho dele, que eu queria até colocar aqui, é que o desemprego disfarçado não necessariamente implica emprego informal. Podem ser duas definições que acabam se confundindo. Mas a gente pode ter um emprego informal que seja altamente produtivo, não entre como desemprego disfarçado. Ele dá até o exemplo de uma pessoa que trabalha por fora, né? Por exemplo, para sonegar imposto. Então, acaba sendo um emprego informal, mas ele é produtivo, não se qualifica como desemprego disfarçado. Então, claro que, em geral, situações de trabalho informal geralmente vão estar ali correlacionadas com desemprego disfarçado, mas um não implica o outro. E bom, partindo agora para o multiplicador fiscal, como mencionei, o multiplicador fiscal é uma medida muito utilizada para avaliar e metrificar o impacto de políticas fiscais sobre o PIB. Então, em geral, ele quantifica a variação do PIB em relação à mudança exógena no gasto governamental, então, um choque nos gastos governamentais ou na tributação, e ele vê quanto que o produto aumenta em um determinado prazo T. A gente tem várias formas de calcular multiplicador fiscal e a gente tem também diferentes tipos de multiplicador fiscal. A gente tem multiplicadores de impacto, pico, horizonte, cumulativo, que eu trago aqui nessa tabela, uma tabela do Oliveira, 2018. E ele pontuou aqui cada tipo de multiplicador. Quando a gente for entrar nos resultados, eu entro mais em detalhes sobre cada tipo. Bom, como eu mencionei, tem várias formas de se calcular esse multiplicador fiscal. Para essa revisão de literatura, eu foquei principalmente em estudos com modelos de vetores autorregressivos, VAR, e aí suas variações também, SVAR, STAR, tem vários tipos de modelos. Um estudo que acaba se destacando bastante é o do Blanchard e do Perotti, 2002. É um dos primeiros estudos sobre multiplicador fiscal, e ele faz esse cálculo do multiplicador a partir de um SVAR, com restrições de identificação, e chega a um valor ali aproximado de 0,9 e 1,3 para as despesas, e menos 0,8, menos 1,3 para as receitas, que é o resultado que, em geral, se mantém. Geralmente, o multiplicador das despesas é positivo e o de receitas é negativo. Com a crise financeira de 2008, a gente tem um interesse renovado nos multiplicadores fiscais, e a gente realmente tem um boom na quantidade de trabalhos, de estudos que são realizados sobre o multiplicador, principalmente porque as economias passam a implementar a política fiscal como um instrumento importante no combate à recessão. E também acho válido pontuar que vários fatores podem impactar o tamanho do multiplicador. A gente pode falar sobre o formato da função consumo, dinâmica do mercado de trabalho, persistência do gasto público, composição da política fiscal. Inclusive é pontuado aí no estudo
do Manuel Pires 2017. Eu baseei muito na minha revisão de literatura num trabalho desenvolvido pela Bussato Martins, que eles realizaram uma extensa revisão da literatura brasileira sobre multiplicador, tentando encontrar convergências e divergências de opiniões. Eles dividiram em dois grupos, estudos que veem um multiplicador agregado, então pegam a despesa agregada, e também multiplicadores, outro grupo de multiplicadores por ciclo econômico ou categoria de gastos. Em geral, o que eles identificam é que os estudos focados no multiplicador agregado são escassos e, de certa forma, controversos. Eles variam muito dependendo das hipóteses adotadas no modelo e também se o modelo tem quebras estruturais, como que é a composição dos gastos públicos, e aí, justamente, são pontos que tentam ser sanados por esse outro grupo, olhando para o ciclo econômico, categoria de gastos, que é realmente o que a gente traz mais destaque aqui. Então, a gente traz destaque para alguns estudos como Pires 2014, Horaís Querigobetti, Castelo Branco Lima e Paulo 2017, Gruchney e Aragon 2017, e a gente Pires 2021, e esse eu vou dar um destaque principal porque depois ele vai voltar quando a gente for falar de metodologia. Em geral, apesar de certas discordâncias, a gente chega a alguns consensos nesses estudos, principalmente em questão de investimento público e gastos sociais. Eles possuem multiplicadores maiores. E, em geral, os estudos apresentam um efeito positivo nos gastos públicos no produto. Claro que os valores vão variar dependendo da metodologia empregada e do período analisado, mas, em geral, são efeitos positivos. E com isso a gente parte agora para a parte empírica da minha monografia. Então, a primeira parte empírica da monografia é sobre o cálculo do desemprego disfarçado no Brasil. E com isso a gente vai utilizar a metodologia desenvolvida pelo Whitwell e Milgate para análise dos países G7 e a gente vai acabar aplicando para o Brasil. Para aplicar a metodologia, a gente precisa de dados de produtividade setorial por trabalhador. Então, para isso, a gente vai usar a metodologia do Observatório da Produtividade Regis Bonelli, da FGV-IBRE. Eles têm um indicador de produtividade por população ocupada, por setor. Então, são dados de valor adicionado extraídos das contas nacionais trimestrais e também de população empregada por setor, que vem da PNAD. E devido à necessidade desses dados da PNAD, acaba que nosso espaço amostral está limitado a um período entre o primeiro trimestre de 2012 e o primeiro trimestre de 2024. 2012 sendo realmente o período que a PNAD começou a pegar seus dados. Então, para fins desse estudo, a gente vai analisar os seguintes setores: o setor de agropecuária, indústria de transformação, que vai ser a nossa base, construção, serviços e serviços sociais. Qual que é a diferença entre serviços e serviços tradicionais? Serviços tradicionais, desculpa. Os serviços tradicionais, ele retira da equação os setores de serviços que têm uma produtividade muito alta, que você não esperaria que ocorresse em caso de desemprego disfarçado. Então, por exemplo, o setor bancário, o setor securitário, imobiliário, comunicação, são setores realmente de alta produtividade e que você, assim, já presume-se a hipótese de que não tem desemprego disfarçado nesses setores. Então, a gente faz essa separação e a gente chega aqui a um valor de produção por trabalhador de cada setor relativo à indústria de transformação. Então, por que relativo à indústria de transformação? A gente usa a indústria de transformação como base no período observado e a gente vê como que os outros setores performam em relação à indústria brasileira, de transformação brasileira. E o que que a gente percebe? A gente percebe, por exemplo, que o setor de serviços realmente tem uma performance semelhante, se não um pouco acima da produtividade por trabalhador da indústria. O setor de agropecuária, ele tem uma produtividade muito mais baixa que a indústria no início do período, aqui a gente vê abaixo de 50%, mas que vai lentamente subindo ao longo do tempo até chegar aqui ao maior valor de quase 125. E o que a gente vê aqui é realmente que a gente tem um aumento de produtividade por trabalhador muito grande na agropecuária, que faz sentido. Na última década, a gente tem visto muito investimento tecnológico na agropecuária. E isso acaba se espelhando aqui. É com certeza o setor que mais obteve ganhos de produtividade na última década. A gente também vê o setor de construção e de serviços tradicionais que estão aqui por volta da faixa dos 75%, 80%
da produtividade do setor industrial. Então, tudo bem, temos esses valores, como chegamos ao nosso desemprego disfarçado? A hipótese que o Itchell e o Bill Gates assumem, e que a gente aplica aqui também, é de que setores com a produtividade menor do que 80% da produtividade da indústria possuem desemprego disfarçado, a existência de desemprego disfarçado. Como que a gente quantifica a quantidade de trabalhadores em situação de desemprego disfarçado? A gente vai medir qual é a quantidade de trabalhadores que seria necessário retirar desses setores até a gente alcançar uma produção, um valor de produção por trabalhador relativo de 80% na indústria. Então, o que que significa? Isso significa que a gente tiraria trabalhadores até a gente puxar essas linhas do gráfico, né, até o valor de 80. Como que isso se traduz? Isso se traduz nesse primeiro gráfico aqui, que a gente traz a quantidade de trabalhadores em situação de desemprego disfarçado por setor. E o que que a gente avalia aqui? A gente percebe que, de início, o setor da agropecuária possui a maior quantidade de trabalhadores em situação de desemprego disfarçado. Isso vai lentamente diminuindo, justamente devido àqueles ganhos de produtividade que eu mencionei, até que a partir de 2017 a gente nem percebe mais a existência de desemprego disfarçado no setor agropecuário. Quanto aos setores de construção e serviços tradicionais, o que que a gente percebe? A gente percebe que a gente tem um ganho muito grande de trabalhadores nessa situação de desemprego disfarçado a partir ali da crise de 2015 e 2016. Esse é um aumento muito grande, tanto nos serviços tradicionais quanto na construção, e que perdura ao longo do tempo. Tem uma queda aqui na pandemia, principalmente devido à perda de postos de trabalho pouco produtivos. São pessoas que só saíram do mercado de trabalho, e por isso você tem uma queda da taxa, né? E depois você tem um aumento novamente, devido à perda de produtividade e a crise da pandemia. E depois, posteriormente, a gente tem aqui a situação atual, em que a gente vê o desemprego disfarçado, principalmente, ou quase exclusivamente, no setor de serviços tradicionais. Então, a gente realmente percebe no Brasil um setor de serviços tradicionais muito pouco produtivo. Com isso, a gente consegue calcular a nossa taxa de desemprego, tanto o aberto quanto o disfarçado, e também o desemprego verdadeiro, que é o que o Itchell e o Milgate chamam, seria a soma dos dois, né? Seria a soma tanto do aberto quanto do disfarçado. Eles chamam de verdadeiro. E o que que a gente percebe aqui? A gente percebe que aqui por volta de 2015, a gente tem a nossa menor marca do desemprego disfarçado. A gente quase não tem desemprego disfarçado no Brasil. O verdadeiro está muito próximo do aberto. Você tem a crise de 2016, o desemprego disfarçado dispara, e ele dispara mais do que o desemprego aberto, e ele se mantém ali, o verdadeiro já ultrapassa os 20% do mercado de trabalho. Isso se mantém, chega a pandemia, temos aquela queda, temos o aumento novamente, e a situação que vemos atualmente é de queda e de recuperação econômica, tanto no desemprego aberto quanto no desemprego disfarçado. Se a gente olhar aqui para a última observação, né, primeiro trimestre de 2024, a gente vê um valor quase 10% aí para o desemprego verdadeiro. Então, é uma recuperação lenta, porém, que está ocorrendo em relação às últimas crises. Então, aqui eu trago exatamente esses pontos que eu acabei de mencionar, tanto da produtividade do trabalhador da agropecuária, quanto os momentos de crise impactarem desproporcionalmente o desemprego disfarçado e também a maioria dos trabalhadores nessa situação virem do setor de serviços tradicionais. Com isso, a gente pode passar aqui para realmente a estimação do nosso VAR. Então, a metodologia vai ser muito fundamentada no VAR trazido pelo estudo de Rezende Pires, 2021, em que a gente vai desagregar as despesas primárias da União, que são divulgadas pela Secretaria de Tesouro Nacional, em 4 categorias. A gente tem transferência de renda às famílias, despesa com folha de pessoal, outras despesas e investimentos. A análise vai abranger o período também do primeiro trimestre de 2012 a primeiro trimestre de 2024. Então, combinando aí com a nossa limitação da taxa de desemprego disfarçado. E a gente vai especificar o modelo seguindo a seguinte ordem.
as categorias de despesa que a gente trouxe, produto interno bruto real e as taxas de desemprego aberto e depois verdadeiro. E aqui todas as séries de despesas e PIB foram trimestralizadas, logaritmizadas, deflacionadas, dessazonalizadas, realmente para a gente poder ter aí uma análise mais verdadeira à realidade e menos distorcida. Com isso, a gente optou por incluir duas defasagens, optei por incluir duas defasagens no modelo, e essas defasagens foram incluídas com base em equilíbrio entre vários fatores analisados, então critérios de formação de Akai, Schwartz, comportamento dos resíduos estruturais, estabilidade do modelo. Levei tudo isso em consideração, o modelo que se comportou melhor, levando em consideração todas as variáveis, foi com duas defasagens. Verifiquei também, por meio do teste ADF, de Dickey-Fuller, aumentado, que as séries são estacionárias em primeira diferença, importante para a estimação do VAR. Também constatei que o VAR é estável, não apresentando raízes unitárias, com as duas defasagens. A partir disso, a gente parte para a identificação do modelo, que a gente adota a hipótese proposta por Blanchard e Perotti, é uma hipótese que é muito utilizada no estudo multiplicador, que a gente assume que devido a atrasos na tomada de decisão e implementação de políticas, os gastos do governo não podem reagir ao produto ou a outros choques dentro do mesmo trimestre. Isso significa que a gente trata essas despesas como exógenas e pré-determinadas. Então, por isso a gente consegue aplicar o choque nelas. Então, com essa suposição, a gente consegue fazer a identificação dos choques por meio de uma decomposição de Cholesky, que é o que a gente aplica aqui, e com isso a gente consegue chegar às funções de impulso-resposta das despesas para o PIB e as taxas de desemprego. Eu vou passar aqui mais rápido pelas funções de impulso-resposta, porque eu entendo que a melhor avaliação pode ser feita já direto no resultado de multiplicador e do impacto nas taxas. Mas aqui a gente tem as funções de impulso-resposta acumuladas, de certa forma se mantém constante ao longo do tempo, tem pouca variação ali já indo para o médio, longo prazo. E aqui a gente chega na conversão desses resultados no multiplicador, porque a função de impulso-resposta vai nos entregar um valor de elasticidade, que depois tem que ser convertido no multiplicador, e a gente faz isso basicamente dividindo a elasticidade encontrada pela proporção das despesas em relação ao PIB, que nesse caso a gente utilizou a proporção média do período. E com isso a gente chega aqui aos resultados dos multiplicadores fiscais por categoria de despesa. A gente vê um resultado em geral positivo para as transferências, que era esperado. Dito isso, é um resultado pequeno, abaixo de 1, 0,29 ali no acumulado de 12 meses, mas que de pico chega a 0,46. Folha, a gente vê um resultado considerável no negativo, que já é o que difere do estudo Rezende-Pires, encontrar um resultado positivo, a gente acabou encontrando um resultado negativo aqui. Outras despesas, a gente vê um resultado positivo também, próximo de 1 no acumulado 12 meses. Tem um tempo maior até se estabilizar. E por fim, a gente tem os investimentos, que, como esperado, olhando aqui para o multiplicador de pico, ele realmente possui o maior valor positivo, que era uma hipótese inicial, né? Espera-se que o multiplicador de investimento seja realmente o que tem o maior impacto. A gente vê aqui no acumulado de 12 meses o valor flutuando por volta do 0,76. Com isso, a gente também chega às respostas da taxa de desemprego aberto. Então, aqui não trago o valor em multiplicador, trago o impacto em nível mesmo. Acho que é mais fácil de interpretar dessa forma. O que a gente vê é uma queda a partir do choque nas transferências, uma queda da taxa a partir das transferências, um aumento com o choque na folha. Outras despesas tem aqui um resultado negativo, mas eu pontuo que esse resultado não vejo como muito estatisticamente significante, porque analisando a função impulso-resposta é uma resposta que flutua ali por volta realmente de um resultado nulo. Então eu até considerei isso aqui como resultado nulo. E também investimentos a gente percebe resultado também próximo a zero. E a gente tem a resposta da taxa de desemprego verdadeiro,
aos choques de despesa. Então, o que a gente percebe aqui, principalmente comparando as respostas à taxa aberta à verdadeira, é que a taxa de desemprego verdadeira ela possui uma resposta maior aos choques do que a taxa aberta. Em geral, comparando os valores, a gente percebe que eles são de magnitude maior em todas as categorias de despesa, tanto negativamente quanto positivamente. Então, a gente tem uma queda maior a partir das transferências, a gente tem um aumento maior a partir da folha, a gente tem aqui uma queda que diria que já passa a ser significativa nas despesas, de menos 0,38 e de pico menos 0,35, e também aqui já se diferenciando do desemprego aberto, já é um resultado diferente. Enquanto o desemprego aberto foi um resultado nulo, nos investimentos a gente já vê aqui um aumento de 1% no acumulado para a taxa. E o que eu posso interpretar disso é que talvez os investimentos estejam sendo direcionados a setores da economia já com uma produtividade muito alta. Não são investimentos que se espelham necessariamente no setor de serviços tradicionais, né, que é de onde a gente vê a maior parte do desemprego disfarçado. Então, não são investimentos direcionados para esse setor. Isso acaba fazendo com que a produtividade relativa desse setor se diminua. Então, um setor que não vou dizer que é impactado negativamente, mas talvez um setor que fica um pouco de lado quando se olha para as políticas de investimento que têm sido feitas no Brasil. E com isso a gente tem aqui nossos resultados de multiplicador fiscal e na taxa de desemprego. Em geral, a gente confirma nossas hipóteses. Então, a gente confirma que realmente existe uma presença de desemprego disfarçado no Brasil, e a gente vê um comportamento heterogêneo entre os setores da economia. A gente percebe que pode ser uma métrica relevante para a gente avaliar o desempenho econômico. É uma métrica interessante de produtividade. No fundo, é uma métrica de produtividade relativa do trabalhador. Pode ser utilizada para, enfim, verificar diferenças de setores, como eu falei, onde você vai fazer, certos investimentos, enfim. Também entendo que há espaço para outros testes metodológicos. Então, a gente utilizar um espaço amostral maior para a estimação do VAR, caso não haja impeditivo de coleta de observações. Usar outras identificações e modelos estruturais, como um SVAR, que podem ser mais efetivos na captura das relações das variáveis, caso a gente consiga encontrar uma identificação válida para o modelo. E, em geral, os resultados econométricos indicam que a magnitude do multiplicador varia consideravelmente de acordo com o tipo de despesa governamental, que é a nossa hipótese inicial, realmente se confirmou, sendo que o nível de impacto no desemprego verdadeiro acaba sendo superior ao observado no desemprego aberto. E com isso, eu finalizo aqui a apresentação. Muito obrigado pela presença de todos. Ok, muito obrigado, Henrique, principalmente por ter se atido ao seu tempo máximo de 30 minutos. Bom, vamos passar então à arguição da banca. Professor Manuel Pires, the floor is yours. Bom, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, queria parabenizar você, Henrique, e o professor Zé Luiz pelo trabalho. Sim, eu acho o esforço que você tentou trazer aqui para a monografia é interessante em vários sentidos, porque, no final das contas, você está aplicando uma metodologia que você aprendeu no curso, então, para mim, isso já é bastante já é um motivo para satisfação de ver o que está sendo ensinado lá sendo utilizado. Você cria um indicador, então você pega uma literatura, você cria um indicador, esse indicador de desemprego disfarçado a partir da literatura internacional, você traz para a sua monografia, então, uma experiência de construir um dado novo, você discute o deflacionamento desses dados. O texto está bem escrito, então a pergunta é instigante, vocês estão pegando duas coisas diferentes e juntando. Então, acho que a tua monografia tem vários aspectos extremamente positivos. Assim, fiquei bem interessado em ler o que você estava fazendo. Então, para mim, você atende todos os requisitos aí para ter a monografia aprovada. Tá? Dito isso, eu queria fazer algumas observações sobre o trabalho, mas no sentido de
aprimorar ele, tá? Como eu disse, eu acho que a monografia está bem escrita. Você apresenta as ideias de forma clara, o que você quer fazer, o objetivo, você encadeia bem o conteúdo, tá? Mas sempre tem alguma revisão de português para fazer. Tem erro de digitação, alguns errinhos de concordância, tá? Então, assim, depois de uns 10, deixa passar uns 10 dias, porque a gente vai ficando viciado no texto que a gente escreve, de tanto que a gente lê. Então, descansa um pouco, depois faz uma revisão, tá? Que você vai encontrar esses erros. Mas eu queria te falar especificamente sobre uma questão, uma coisa que você usa, que é o uso da palavra metrificar, tá? Eu achei a palavra meio feia, assim, eu fui pesquisar o que que é metrificar. Você está usando, pelo que eu entendi, no sentido de mensurar, de medir. A metrificar tem a ver com estruturar um texto em forma de prosa, de verso. Não tem nada a ver com. Primeiro eu pensei que era um anglicismo, que você estava cometendo aqui um anglicismo. Aí, na verdade, essa palavra é completamente diferente no sentido de medir. Então, troca ela por mensurar que resolve o problema, tá? Mas, de todo modo, eu fiquei feliz que eu incorporei uma palavra nova ao meu português. Agora eu posso dar metrificar no sentido de verso. Bom, eu acho assim, sobre a estrutura do trabalho, deixando essas brincadeiras de lado, eu acho que vocês estão fazendo dois trabalhos diferentes. Vocês estão pegando toda a discussão de desemprego disfarçado, cita lá John Robson, Lewis, etc. Tem a discussão de como medir desemprego disfarçado, tá? E aí tem uma outra discussão que é a do multiplicador fiscal, tá? E aí, assim, eu achei que ficou um pouco separado demais da discussão. Você não conseguiu, de certa forma, juntar elas duas para transformar isso numa hipótese de trabalho. Eu acho que, no final das contas, se você fizer a pergunta da sua monografia, do seu estudo, fica mais claro para você. Se você apresentar ela de forma clara, fica mais fácil para você responder. Então, por exemplo, quando você vai explicar desemprego estrutural baseado nessa literatura que você está estudando, você vai falar sobre diferenciais de produtividade. Um setor tem produtividade mais alta, o outro setor serve como uma esponja para absorver pessoas que ficam migrando desses setores de produtividade mais alta para produtividade mais baixa, e assim por diante. Tá bom? Aí, quando você vai discutir lá o multiplicador fiscal, na verdade, a pergunta que você deveria estar apresentando na sua monografia era: será que um estímulo fiscal ou a política fiscal tem algum impacto sobre essa questão do desemprego disfarçado? E se ela tem algum impacto sobre a questão do desemprego disfarçado, como esse desemprego disfarçado ocorre por diferenciais de produtividade, o canal de transmissão que a gente deveria esperar seria a política fiscal diminuindo esses gaps de uma política fiscal estimulativa, diminuindo, por exemplo, esses gaps de produtividade para reduzir o desemprego disfarçado. Ou aumentando a demanda por trabalho dos setores mais produtivos. Aí você também reduz o desemprego disfarçado. Então, aqui fica claro, dessa forma que eu apresentei aqui, fica claro uma forma de entender o mecanismo de transmissão que vai ligar a discussão de política fiscal à tua questão principal, tua variável objetivo de desemprego disfarçado. E aí, quando você vai discutir política fiscal, na verdade, isso é super natural, tá? Eu não estou criticando, não. Mas quando você vai discutir multiplicador fiscal, aí você vai fazer a revisão da literatura tradicional de política fiscal, que não coloca a questão desta forma. Aí o texto fica uma distância entre um texto e outro, entendeu? Então, acho que tentar explorar o que de política fiscal, como é que a transmissão da política fiscal pode impactar o teu objetivo, a tua variável de interesse de forma mais direta, faz a ponte entre os dois temas que você está estudando, tá bom? Aí eu queria sugerir, eu acabei de publicar um texto na REP sobre mecanismo de transmissão de política fiscal, que aí eu falo um pouquinho sobre mercado de trabalho, que é falo lá de vários mecanismos de transmissão de política fiscal, e tem um pedaço em que eu falo do efeito sobre o mercado de trabalho, aí, que conversa com isso que você está fazendo. Então, eventualmente, obviamente que eu não estou tratando só desta questão lá, mas está lá nessa discussão. Qual a diferença do modelo keynesiano para o modelo neoclássico, que tipo de resposta cada modelo entrega. Tá? Então, você pode aproveitar. Mas aqui eu acho que o foco da sua discussão seria mesmo o impacto que a política fiscal poderia ter na produtividade, entendendo a produtividade como fator principal que explica essa dicotomia no mercado de trabalho. Tá?
Então, assim, para apresentar aqui o raciocínio de forma mais clara, eu entendo que teria dois canais. Tá? O primeiro seria alterar a composição da demanda por trabalho. Você faz uma política econômica mais expansionista, a demanda agregada cresce. Então, setores com maior produtividade podem aumentar a demanda por trabalho e diminuir, aumentando o emprego, o nível de emprego. Nesses setores, o desemprego disfarçado vai cair. A outra, as pessoas chamam às vezes isso de margem extensiva, você amplia, né? Você estende, né? A outra forma seria você pensar que existe um ganho de produtividade no setor de baixa produtividade quando você estimula a demanda. E aí, os setores de baixa produtividade aumentam a produtividade e o desemprego disfarçado cai. Que é um pouco aquela história que você mostrou na água. A água estava como desemprego disfarçado no começo, a produtividade vai crescendo, eventualmente deixa de ser classificado como desemprego disfarçado. A política fiscal ou uma política econômica expansionista poderia gerar ganho de escala e aumentar a produtividade dos setores menos produtivos. Então, seriam esses dois canais, eu acho, dentro da tua linha de raciocínio para discutir. Tá? Aí, entrando um pouco na... Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Tá. Resultados empíricos, né? Eu acho que dado de mercado de trabalho no Brasil é um problema, porque as séries sempre são curtas, quando elas começam a ficar longas, você muda a metodologia. Então, vocês têm uma restrição muito forte para fazer o estudo empírico, que é começar em 2012, lembrando que de 2012 para cá, você teve duas grandes crises, né? Então, você teve a crise lá de 2015, 2016 e teve a pandemia. Então, é um período com muita volatilidade para você buscar efeitos muito estimativas estáveis, né? E isso pode ter afetado um pouco o teu resultado, porque, como você nota lá, a boa parte das tuas funções de impulso e resposta não são significativas. Você tem lá o intervalo de confiança sempre englobando o eixo, eu acho que uma ou outra que vai ser significativo, tá? Então, uma sugestão seria de novo, né, assim, muito mais no sentido de contribuir do que necessariamente de impor alguma coisa para a monografia, que eu acho que ele tem um trabalho grande. Mas assim, a experiência que eu tenho fazendo esse tipo de VAR fiscal é que o VAR no Brasil fica um pouquinho melhor quando você introduz juros e política e inflação. O modelo fica um pouquinho melhor. Então, talvez incluindo essas duas variáveis, talvez você ganhe alguma coisa nova. Que você pega um pouco aquela relação, quando você dá um estímulo fiscal, se tiver inflação, os juros aumentam, você deprime a atividade, então você pega um pouco esse efeito de segunda ordem, de resposta dessas variáveis. Obviamente que isso tem a restrição da tua base de dados. Tá? Uma outra contribuição sobre a questão do VAR, que aí eu acho que seria importante para a tua discussão especificamente, dependente da qualidade do resultado. Como o canal de transmissão está sempre muito apoiado na discussão da produtividade, para você sair do desemprego disfarçado para o desemprego normal, eu acho que faria sentido você colocar produtividade no seu VAR. Você daria o choque fiscal, veria a resposta em termos de produtividade e depois em desemprego. Tá bom? Então, acho que faria sentido você... Então, assim, tem que talvez combinar um pouco qual que é o melhor mix aí para você ter um VAR bom de um lado, mas ao mesmo tempo que te permita fazer o teste efetivamente do que você está estudando, tá bom? Por fim, para terminar aqui, algumas coisas pontuais. Você fala que você observou, essa é bem técnica, você fala que você observou o comportamento dos resíduos estruturais para ver se o VAR estava bom. Tá? Na verdade, os resíduos estruturais eles sempre vão ser ortogonais, porque você já ortogonaliza ele quando você faz a identificação. A forma apropriada de fazer esse teste é olhar para os resíduos da regressão e não dos resíduos estruturais. Tá? Então, é bom você trocar a tua avaliação olhando para os resíduos tradicionais antes da identificação do VAR para saber se eles estão bem comportados, aí sim você vai ter válido lá as hipóteses do modelo de regressão. Aí a outra questão técnica tem a ver com o entendimento o significado do que você encontra ali na questão do desemprego. Porque quando você estima a variável fiscal com o PIB, você está no modelo log-log. Então, aquela transformação que você faz para os modificadores fiscais, para traduzir a elasticidade em modificador fiscal, faz sentido. Mas quando você vai falar para o desemprego, ali você tem o desemprego já é um percentual. Então, você não aplica log em desemprego, o desemprego fica em nível. Mas aí o resultado, o entendimento correto do coeficiente é de uma semi-elasticidade.
Então, assim, eu fiquei com dúvida se nessas tabelas finais que você apresenta, quando você bota lá, por exemplo, 0,3%, tá? Se aquilo ali é 0,3% mesmo ou 0,3 ponto percentual. Tá? A diferença é a seguinte: se for 10%, se o desemprego for 10%, se você fala que o efeito é 0,3 ponto percentual, você está saindo de 10 para 10,3. Se você fala que é 0,3%, aí é 0,3% dos 10%. Tá? 1% vai dar 1. No caso aqui, como é 10%, vai dar igual, mas se você sair de 10%, o exemplo vai dar diferente. Tá? Então, dá uma checada para ver se essa informação está correta, qual é o melhor entendimento e interpretação do resultado ali. Tá? Converter para multiplicador não faz sentido, mas tem que saber se aquela tabela ali está medindo em percentual ou em ponto percentual. Tá? Mas, assim, esses comentários são para contribuir. Eu gostei bastante de ler o trabalho. Vocês fizeram uma pergunta nova. A gente tem, como você viu na revisão, a gente hoje tem uma quantidade de estudos razoavelmente boa sobre efeito da política fiscal no PIB. Inclusive, várias metodologias que são feitas lá fora são aplicadas aqui também. Mas a gente entende pouco os mecanismos de transmissão. Como é que as variáveis econômicas interagem e se comportam para bater lá no PIB. O desemprego é uma delas. Então, você estudar o efeito da política fiscal no mercado de trabalho para entender como é que isso bate no PIB é extremamente importante. Eu nunca fiz porque os dados são muito curtos. É muito desafiador fazer isso, mas a pergunta é super importante e acho que vocês fizeram uma coisa muito legal. Parabéns. Henrique, seus comentários? Só primeiro agradecer pelos comentários. Acho que todos os pontos extremamente válidos. O que você tinha feito, que era mais uma pergunta, né, sobre se era ponto percentual ou percentual no resultado ali das taxas, e a ideia é que seja realmente impacto no nível. Então, se eu coloco ali menos 0,3, é porque foi de 10 para 9,97. Então, realmente já ali dá uma interpretação, eu entendo que melhor no resultado. Do que, enfim, você fazer 15% de 10%, tem que fazer a conta na cabeça. Acho que dessa forma já fica mais fácil de interpretar. E dos outros pontos, assim, eu concordo, principalmente em questão de espaço amostral. É um espaço, eu até comentei isso com o Oreiro também, que assim, é um espaço com duas crises, e são duas crises que tomam a maior parte do espaço amostral. Então, realmente é um espaço que fica muito impactado por esses momentos de recessão e que, de certa forma, acabam influenciando no resultado final. Não tem muito como fugir disso. Como você mencionou, a gente tem essa limitação aí da série de desemprego disfarçado. Uma coisa que eu até pensei em fazer era talvez aumentar a amostragem das despesas do PIB, mas aí manter o impacto, manter a amostragem da taxa de desemprego, que aí pelo menos conseguiriam talvez um resultado um pouco mais verídico para o multiplicador fiscal. Pensei que pode ser uma opção também, mas da forma como o artigo foi construído, acabei decidindo que era melhor manter os dois iguais para a gente conseguir olhar o mesmo período de tempo. Mas realmente isso é um ponto muito válido e é uma limitação muito grande no trabalho, mas que, como você falou, eu sinto que é importante a gente olhar para esses parâmetros também. Então, a gente olhar para esses, como você mencionou, esses mecanismos é, de como trabalha junto com o desemprego, né, do impacto do choque no desemprego, como que esse desemprego depois afeta o PIB, como o PIB afeta o desemprego. Então, em geral, só agradecer as considerações, vou estar olhando aí também. E eu pensava que metrificar era sinônimo de mensurar, descobri hoje que não é. Acontece, Faz acontece. sentido, vem de metro, Mas, metro, você mede, na minha cabeça fazia Olha, sentido. não, pois, quando eu li o metrificar, eu falei, ele está falando de medir, tudo bem. Mas eu achei a palavra muito diferente, então eu fiquei curioso, não era para saber se o significado era esse, é para saber se a palavra existia. Aham, Aí eu fui pesquisar, ela existe, mas o problema é que ela não com significa. um Aí outro eu aprendi outra significado. coisa, eu aprendi que ela não É. significa isso. Tá certo. Já, Luiz, a gente quer saber o que você estava comendo. não, eu estava comendo pipoca. Era amendoim?
Mas deixa eu só fazer alguns comentários, tá? Que é o seguinte: a ideia, quando o Henrique me procurou, tá? Ele queria trabalhar com a questão do multiplicador fiscal, etc. Eu tinha acabado de ler alguns textos sobre multiplicador, acho que até mesmo do próprio Manuel, tinha orientado a tese do Helder, né? Que também tinha fala sobre isso. E assim, um aspecto importante da literatura sobre multiplicador fiscal é que o tamanho do multiplicador ele é estado dependente, ou seja, depende do estado da economia. Então, o multiplicador tende a ser maior quando a economia está em recessão do que quando a economia está próxima do pleno emprego. Aí que me deu a ideia de dizer o seguinte: bom, mas em países como o Brasil, né, a taxa de desemprego é subavaliada. Tá? Quer dizer, o Brasil não é a Alemanha, não é a França. Aqui a gente tem desemprego disfarçado. Então, isso significa que o estado real do mercado de trabalho não é o que aparece na estatística oficial de desemprego. Portanto, a ideia que eu tinha original era testar a seguinte hipótese: se o valor dos multiplicadores eles são afetados pela forma pela qual a gente mede o desemprego. Ou seja, no fundo, era testar o seguinte: qual é o valor do multiplicador quando eu uso a taxa de desemprego aberta no VAR e qual é o valor do multiplicador quando eu uso a taxa de desemprego verdadeira no VAR. Era essa a ideia. Eu acho que aí ficou faltando fazer esse exercício na monografia do Henrique. Tá? Porque aí fica claro, combina as duas partes, do desemprego disfarçado com o do multiplicador. Tá? Quer dizer, no fundo é isso. O que conecta essa discussão é o fato de que a literatura de multiplicador ela aponta que o valor do multiplicador depende do estado da economia. Bom, mas aí a questão é como é que você mede o estado da economia. Quer dizer, em economias com heterogeneidade estrutural, como é o caso do Brasil e de outros países da América Latina, a taxa de desemprego aberta não é um bom indicador, né, do estado do mercado de trabalho. Né? Tanto que aí o pessoal já está dizendo, a economia do Brasil está no pleno emprego, alguns acham que já está com super emprego. Bom, os indicadores de salário não estão mostrando isso, não está tendo aumento generalizado de salários, a taxas, enfim. Pelo contrário, eu acho que uma notícia que eu vi no Valor, né, nos últimos dias, né, é de que os aumentos salariais têm sido bem moderados. Tá? Então, não há inclusive, a gente vê isso na economia brasileira. Quer dizer, não há uma situação de mercado de trabalho superaquecido. Tá? Lógico que está melhor do que há 2, 3 anos atrás, mas eu acho que ainda está longe de ser uma situação de pleno emprego. E o que a medida de desemprego disfarçado mostra é que, na verdade, você está subestimando a taxa de desemprego do primeiro trimestre de 2014 em quase 1,5 pontos percentuais. Tá? Que não é pouca coisa. Quer dizer, 1,5 é 1,5 milhão de pessoas. Tá? Então, eu acho que essa era a ideia para a gente fechar. Tá? Bom, mas dito isso, eu vou parar aqui a gravação e vou pedir para o Henrique se retirar, tá? Que eu e o